Você pergunta como discernir entre Atyahara e necessidade. Bom, a Atyahara é algo que não necessitamos tanto, né? Ou seja, a Atyahara está conectado mais ao aspecto do acúmulo desnecessário. As nossas necessidades são manter a nossa vida. Na realidade, as escrituras falam, né? É manter corpo e alma juntos, né? Para você praticar. Então você tem que praticar, né? E essa prática ela requer necessidades mínimas, né? Então, se você é extremamente renunciado, de repente, ou desfavorecido, né, pelos meios materiais, isso vai prejudicar a sua prática, né? É o que Krishna ele fala no Bhagavad Gita, que para praticar yoga você não pode nem comer muito, nem comer pouco, nem dormir muito, nem dormir pouco, nem trabalhar muito. Você precisa de recreação, então um equilíbrio, né? Esse equilíbrio é muito importante para yoga, né? Então você não vai conseguir ser um yogi e na realidade Krishna nos estimula, né, a ser um yogi, né? Tapasibhyo diko yogi ganyabhyo pimato dikaha karma vyascha diko yogi tajma yoga bhavarjuna. Então Krishna ele fala para Arjuna, melhor do que o yoga é melhor do que o tapasya, do que aquele que faz austeridades, né, secas, assim, o yoga é melhor do que o karma, do que o gyani, né? Ele fala isso. Você tem que ser um yogi, Krishna diz, né? Depois, mais para frente, Krishna vai falar o que tipo de yogi que ele mais gosta, né? Yognapi sarvesham matgatenantara atmanam shradhavam bhajante jamo samedhyuktatamo mataha. Então Krishna vai falar aquele que tem fé em mim, aquele que pensa em mim, né? Aquele que está conectado comigo, aquele que entrega a sua vida por mim. Esse é o melhor, esse é o Bhakti Yogi, né? Então, para ser um Bhakti Yogi, você não precisa de muito, né? Mas você precisa de algo, né? Com certeza. Então, a Atyahara é quando você realmente acumula tanto, né, que você perde a noção, né, do que é necessidade, né? Essa é a Atyahara, né? Atyahara prasascha prajalpo nemagraha janasangas cha lulanscha shadibi bhakti bom, prashidati, né? Vinashati. Vinashati. Então, na realidade, aí Rupa Goswami ele vai explicar, né, o que destrói o Bhakti, né? A Atyahara é isso, você acumular. Por exemplo, os grihastas, eles têm a tendência a acumular, né? É natural. Porque também a arta é como uma coisa importante para quem é grihasta, né? Ele tem que trabalhar para ter coisas, né? Ele tem que se proteger, ele tem que cuidar da família. Esse é o dharma, né, do grihasta, né? Cuidar da sua subsistência, da subsistência dos seus filhos, né? Isso é muito importante, né? Mas sem ir para o excesso, né? E como a gente vê isso, né? Quando você percebe isso, né? Quando começam a superficialidade, né? Ou seja, quando a coisa começa a ser superficial, ou seja, quando você também você se torna uma pessoa superficial, né? Porque está muito apegado a esses aspectos externos, né? Então, na realidade, essa tendência que nós temos de sofisticação, né? A sofisticação leva a uma Atyahara, né? Toda vez que você quer sofisticar a coisa, de repente comer, né? Que é um ato tão simples e necessário na nossa vida, muitas vezes a gente sofistica muito isso, né? E isso nos desvia um pouco da nossa meta, né?
Então, na realidade, no caso, o Grihasta tem que tomar muito cuidado com isso. O antídoto é você repartir. O Grihasta tem que repartir, tem que dar, né? Se você não tem nada para dar, ele tem que dar cinzas, ele tem que dar terra, ele tem que dar alguma coisa, ele tem que realmente fazer a sua mão entregar, né? Isso é importante, porque senão ele acaba ficando com o coração duro. E aí ele vai sofrer isso, né? As consequências em outras vidas, né? Nessa vida e em outras vidas também. Então o ashram de Grihasta não foi benéfico para ele, né? Porque o Grihasta Ashram é como uma espécie de purificação, ou seja, algo que ele necessita, ou seja, é uma concessão para um desfrute regulado. Esse é o Grihasta Ashram. E a pessoa precisa entregar algo, né? Porque se ela não entrega, ela se prejudica muito. Então, quando a gente entende que é a necessidade, né, ela extrapola. Né? Quando a gente entende que a necessidade vira simplesmente um acúmulo desenfreado, né? É quando a gente percebe que está tudo sobrando. Né? Ou seja, sobra muito Lakshmi, sobra muita comida, sobra muito espaço, ou seja, sobram coisas que você realmente não sabe o que fazer, o acúmulo. Né? Esse é acúmulo. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que Kali Maharaj, Kali Maharaj ele está onde existe, né, o acúmulo de dinheiro, ou seja, foi permitido a Kali Maharaj que estivesse, para Krishna Maharaj permitiu Kali Maharaj que estivesse onde existe acúmulo de dinheiro. Né? Então, acúmulo de dinheiro não pode existir, porque senão a influência de Kali Maharaj, a influência de Kali Yuga vai ser mais forte na nossa vida. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Então, sempre não amassar o dinheiro, né? Não amassar. Porque essa é a tendência de Atyahara, do acúmulo, é isso, você amassar, você sentar e você guardar, e aí gera esse desequilíbrio, né, entre o que é acúmulo e o que é necessidade. Claro, você pode guardar algo para uma emergência, isso a gente entende isso, mas o que você tem além, muito além, você tem que distribuir. E se você não distribui nada, o seu coração vai ficando duro. Então, o problema de Atyahara é isso, ou seja, acúmulo excessivo é que o coração fica duro. Você tem a oportunidade de ter muitas coisas, tem a oportunidade de manejar né, muitos recursos, e você não pensa nos demais, você não pensa no benefício, você não está disposto a entregar nada. Então esse é o grande problema. Então o coração duro, ele não pode praticar o Bhakti. Né? O Bhakti, para você praticar Bhakti, o coração tem que estar bem suave. E coração suave significa aquele coração que dá, que entrega. Esse é o processo nosso, né? Entregar tudo, sem pedir nada. Aceitar as coisas, né? Aceitar o nosso karma. Porque, na realidade, se nós ficamos nessa plataforma de Atyahara acumulando, né? E vai chegar um momento, né, que você acumula muito, come muito, ou seja, tem sempre em excesso, né, para guardar. Vai chegar um momento que você vai perder, né, o fio da meada. Ou seja, você vai se desconectar do Bhakti, você já não vai conseguir mais. Né? A sua prática vai se tornar uma prática completamente vazia. Então, esse é o perigo. Por isso se fala, o Pogosam fala, isso vai destruir o Bhakti, né? Destrói. Destrói em certo sentido porque você perde, né, o sentimento de entrega. Né? Então, se você não entrega o que é externo, como você vai entregar o que é interno? Né? Então, entregar o que é interno, né, é mais difícil. Né? Entregar o coração, se render a Cristo, ou seja, isso é muito mais difícil, muito mais difícil.
Então, por isso que você tem que aprender a entregar o externo, né, para depois, ou seja, entrega o externo que isso vai te ajudar, vai ser como um reflexo aí para o seu mundo interno. Então, na necessidade, ou seja, as necessidades suas, elas devem ser supridas, né? Agora, tudo que é acúmulo, tudo que te leva ao excessivo egoísmo, isso vai lhe prejudicar no processo do Bhakti. Guru primeiro.